Lembrando, pessoal, que a gente vai estar deixando isso disponibilizado, né, no YouTube da casa, para que as pessoas depois possam, como diz, né, acessar como uma videoteca mesmo, porque traz para a gente maiores esclarecimentos, pode fazer uma consulta, né, às vezes alguma aulinha que tenha sido perdida, pode retornar para poder atualizar. Então, eu vou colocar aqui para projetar. Pronto. Então, a gente vai dar continuidade aí ao nosso estudo, né? Eu gosto sempre de fazer esse preâmbulozinho, estamos fazendo o estudo, né, do livro O Céu e o Inferno, é um livro que compõe o Pentateuco da doutrina espírita, que é a nossa base, né? A gente sempre utiliza outras literaturas de apoio, principalmente os livros que compõem o Pentateuco e os demais, né, que vêm aí nos auxiliar nessa jornada de buscar esse conhecimento. Né? No livro, a gente está na primeira parte, estamos falando sobre o temor da morte, né? Hoje a gente ainda tem um trechinho para poder trabalhar, né, sobre esse temor da morte, aqui um pouco do que a gente vai ter na segunda parte. Então, vamos lá. Então, nós vamos aí no temor da morte, né, dar a continuidade. E a discussão que a gente vem trazendo é em relação ao porquê tanto temor, né? Nas aulas anteriores, a gente pôde observar que isso tudo está muito relacionado com o nosso nível de consciência, né? A ideia do temor, como esse medo, funciona para nós aqui, seres humanos, até como uma trava de segurança, como a gente falou na última aula, né? Uma recapitulada aqui só para a gente entender a continuação. E à medida que você busca essa consciência, à medida que você tem os esclarecimentos, né? Esse temor vai naturalmente sendo diminuído. E por que é interessante existir este temor, né, essa trava de segurança? Para impedir até mesmo que nós façamos, né, algum tipo de besteira e antecipemos o nosso retorno, né? E porque sabemos que só existe evolução quando estamos encarnados, que é o momento que a gente tem para provar que a gente está melhor, né, que a gente está buscando essa evolução, né? Então, dando continuidade aqui, né? A gente está lidando com as causas do temor da morte. Então, é sobre isso que nós estamos fazendo essa reflexão, né? Então, na última aula, a gente também viu que uma dessas causas que nos fazem ter tanto medo é principalmente o nosso apego às coisas materiais. Então, quanto mais medo a gente tem, isso é uma prova de que a gente está muito apegado às coisas terrenas, né? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Uma outra causa de apego às coisas terrenas, né, mesmo no que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que relativamente a ela se dá sempre desde a época que a gente está na infância, né? Então, convenhamos que o quadro pela religião que foi esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. O que ele está querendo dizer, né? Toda vez que você traz a ideia de morte, né, é sempre uma coisa ruim, é uma coisa triste, dá medo, né? Então, está relacionado com coisas feias, né? Com sofrimento, né? Então, às vezes, a gente olha sempre com pesar, né? Quando a pessoa chega, né, nessa fase. Né? Se a gente voltar lá em algumas partes do Evangelho que são bastante interessantes, né, que até diz que se fosse bom, né, já teria morrido, tem uma expressão dessa, então quer dizer, quando a pessoa ela atingiu a jornada, ela cumpriu aquela etapa, é o momento, né, aquela grata satisfação de que ela vai para uma outra jornada lá na frente, né? Então, nós somos cuidados e culturalmente foi colocada em nós, né, foi embutida em nós essa ideia ruim, né, dessa passagem, né? Então, a gente não nos atrai, né? É sempre olhado com muito temor e, naturalmente, você já cria
esse mecanismo de medo, né? Porque tudo indica que está relacionado sempre ao sofrimento, né? Então, de um lado, você está vendo o quê? Contorções de condenados que espiam torturas, chamas eternas, né? Aquela ideia de todo mundo pegando fogo, erros de uma vida efêmera e passageira, né? Os séculos se sucedem aos séculos e não há para tais desgraçados sequer o lenitivo de uma esperança. E o que é mais atroz é não lhes aproveita o arrependimento. Então é como se a hora que a pessoa ela passa, né, ela chega a esse momento, né, da morte, o advento da morte, é como se ela estivesse sendo colocada num lugar, né, aonde ela não, se ela for uma pessoa dito, né, pelo que foi implantado para nós, o ruim é como se fosse aquela pronúncia que a gente já viu, né, vai ficar lá queimando nos mármores do inferno. E é como se ela não fosse para lá e nunca mais fosse sair de lá, né? Então é aquela ideia da condenação e a pessoa não teria sequer nenhuma esperança. Por quê? Porque ela iria para esse lugar e lá ela ficaria para o resto de sua vida, né? Então, ela poderia nem aproveitar, às vezes, o advento do arrependimento, né? Que seria rever as suas faltas, né, reconsiderar, ter uma segunda chance para mostrar que pode não ser bem assim, né? Se arrepender daquilo que foi feito e querer consertar tudo isso. Então, é uma visão muito radical sobre aquilo que nos acontece. Por isso que às vezes a gente teme tanto, né? Quem é que gostaria de sair daqui e parar em um lugar de tortura e imaginar que de lá você nunca mais ia sair, né? Então, essa é uma das visões. De um outro lado, né, temos também o que? Almas combalidas e aflitas do purgatório, que aguardam a intercessão dos vivos, que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredirem, né? Então, além daquela visão lá, né, do terror, do temor e da tortura, tem também essa, né, de ficar lá nesse purgatório à mercê até mesmo da oração dos outros, né, de alguém ter pena, né, sobre a situação que essas pessoas estão, né? E aí a gente começa a entrar nas nossas discussões, né, e nas nossas análises pela visão da doutrina espírita, né? É como se aqui não dependesse aquela situação, ficaria isenta, né, de esforço para que essa pessoa pudesse progredir. Como se tivesse ali batido o martelo, esse é o final e pronto, e acabou, né? E a outra oportunidade que não se tem. Então, seria como se fosse assim uma maneira de finalizar, muito sem razão de ser, né? Então, às vezes você tenta progredir, tenta se melhorar naquilo que você faz, e às vezes por conta de uma falta, né, você vai cair nesse lugar e nunca mais vai sair de lá, né? Então, são essas reflexões que a gente faz sobre esse lugar, né, que se imagina estar nessa situação quando tem o advento da morte, né? Então, essas duas categorias, né, que foram colocadas, compõem o que apresenta, né, a maioria imensa da população de além-túmulo, né? Acima delas estão, tipo assim, a grande maioria ficaria nessa situação, e acima delas, uma pequena classe, né, de eleitos que gozariam a eternidade, né, da beatude contemplativa. Então, a gente tem aquele extremo de pensar, né, aquele sofrimento, aquela tortura, e em contrapartida do outro lado tem o quê? Né, aquele céu imaginário maravilhoso, cheio de anjos. Só que até mesmo essa visão, né, até ele coloca aqui como beatude contemplativa, quer dizer, aquela coisa que você fica lá parado, sem ter até mesmo o que fazer, só contemplando aquilo que aparece na sua frente, né? Então, imaginar também o outro lado dessa forma, né, ele traz como inutilidade eterna. Porque até você pairar, né, nesse momento de beatude contemplativa, o que você está fazendo?
né? Nesse momento não estaria fazendo nada, só estaria literalmente contemplando. Então, claro, essa inutilidade eterna, né? Preferível, sem dúvida, ao nada, não deixa de ser uma fastidiosa monotonia. Então, você sai de uma situação para ir para outra que você não faz nada. Então, é por isso que se vê, né? A gente vê várias imagens, pinturas, que retratam essa versão, né, dos bem-aventurados como figuras angélicas, onde mais transparece o tédio do que a verdadeira felicidade, né? Então é como se você ficasse lá naquele ócio, também sem nenhum tipo de progresso, como se você tivesse chegado no ápice, tá? E aí eu cheguei no ápice e o que que eu faço a partir daí, né? Eu fico lembrando até de algumas situações, assim, igual quando a pessoa ela trabalha muito e aí ela resolve aposentar. E aí muitas vezes ao aposentar, ela até fica doente, né? Porque para de fazer tudo de repente e fica sem razão de ser naquilo que ela gostava de fazer, né? Então, o ócio também, ele acaba ficando, né, de uma maneira monótona, sem graça, e aonde a gente também não enxerga nenhuma evolução, né? Então, tanto a parte lá que a gente vê a questão, né, das torturas e do terror não é boa, também aquela onde a gente entende como uma ideia de inutilidade também não é bem-vinda, né, dadas as nossas características de buscar este progresso. Então, esse estado também não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso, única que se afigura compatível com a felicidade absoluta, né? E a gente sabe que todo mundo fica, né, procurando, onde é que está essa tal felicidade, né? Quando é que eu vou ser feliz? E aí é a hora que a gente entende que a felicidade, ela é o caminho que você está ali buscando, né? Não vai existir um dia que você fala assim, alcancei a minha felicidade. Por quê? Porque por conta do nosso instinto do progresso, naturalmente a gente vai buscar um outro patamar. Igual quando a gente muda de fase no jogo, né? Você alcança um determinado objetivo e aí te é colocado um outro desafio, né? Então, nós também somos assim, né? A gente não se aquieta com um determinado limite, né? Se você busca se melhorar, se tornar uma pessoa, né, com mais conhecimento, né? Às vezes está atrelado à atividade laboral que você realiza, né? Então, a gente é natural de cada um de nós, né? Às vezes a gente faz isso até de maneira obrigatória, muitas vezes dependendo de onde a gente atua, né? Mas nós somos curiosos, gostamos de procurar sobre isso e naturalmente a gente tem que entender que essa felicidade, né, ela vem com esse percurso, vem com esse caminho, né? Então, não vai existir aquele lugar, mas vai existir aquele caminhar, né, que eu levo ali, até coloquei uma imagenzinha ali de duas pessoas caminhando, né, cada uma com a sua mochila, cada uma com a sua bagagem, né, essa bagagem nós vamos representar como os nossos, nem gosto de falar problemas, mas como os nossos desafios, né, as melhorias que a gente precisa fazer, carregamos as nossas fragilidades, e carregamos também as nossas habilidades, né? Porque a caminhada ali vai se mostrando como individual, né? Encontramos pessoas nesse caminho para, às vezes, até caminharem junto conosco, mas cada um de nós, né, tem essas melhorias que precisa realizar, que está relacionada com esse progresso, né? Então, toda vez que você atinge um novo patamar, alguma coisa, né, você passa por aquele instante de felicidade e já busca uma nova tarefa a se realizar, né? Então, custa crer que, né, continuando nesse debate, só por haver recebido o batismo, né, pela lógica que está sendo colocada em questão, o selvagem e ignorante, né, de um senso moral obtuso, né, e totalmente contrário àquilo que é o desejável, possa estar ao mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e moralidades práticas, né? Que é aquilo que a gente falou.
qual que seria a razão de ser, né, de nós procurarmos sermos pessoas melhores? Se no final vai todo mundo para o mesmo lugar, não é assim? Então, a gente acharia isso como uma ideia de injustiça, né? Cada um dentro de sua caminhada, uns mais rápido, outros mais devagar, né? Então aqui é como se a gente pensasse que, né? E a gente sabe que dessa forma não seria o correto, porque sem esforço não há qualquer progresso. Então a gente precisa, né, entender que essa nossa melhoria e toda a justiça divina vai ser tratada, né, e vai. Ontem foi muito bacana a fala de Breno na palestra, né? Que às vezes a gente tem uma mania de querer que tudo se adeque às nossas vontades, principalmente quando a gente está falando das leis de Deus. E a gente tem que entender que é justamente ao contrário, né? A gente tem determinadas leis, né? E que são importantes para a nossa vida e para a nossa melhoria, e a gente precisa estudá-las, né? Jesus foi tão grato, Deus foi tão grato conosco que nos deu um manual de como seguir para a gente poder atingir a nossa plenitude. Basta que a gente aprenda essas lições e siga esse manual, né? Então, sem esforço a gente não tem como progredir, né? E principalmente quando a gente fala da questão da moral, né? De educarmos os nossos sentimentos, né? De procurarmos reduzir, né? Como se diz até na música, o nosso lado rude, né? Sabemos que não vamos, né, nos tornar anjos agora, mas a gente tem que uma hora entrar nesse caminho, né? De tentar ser um pouquinho melhor todos os dias e aparando essas arestas, é para que a gente tenha o direito, né, de avançar para as nossas próximas fases. Então, não dependendo da felicidade futura do trabalho progressivo na Terra, né? Imaginando essa ideia dessa equidade, vai todo mundo para o mesmo lugar, independente do que é que cada um fez para garantir esse seu progresso. Então, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade, né? Por meio até de algumas práticas exteriores e até com a possibilidade de se comprar com dinheiro, né? Sem regeneração de caráter e costumes, dão aos gozos do mundo o melhor valor. Então, quer dizer, até grifei de vermelho, sem regeneração de caráter e costumes. Acabamos de falar da moral. É aquilo que mais será cobrado de nós, né? Como que nós nos comportamos, como que nós tratamos o nosso próximo, né? De que maneira eu agir com as pessoas com quem eu convivo, né? Os meus irmãos, né? Nós falamos o tempo inteiro de fraternidade. Então é como se a gente colocasse isso de lado, né? E desse mais importante as coisas da vida, né? Então seria praticamente supérfluo impor a cada um de nós, né? Qualquer sacrifício ou qualquer incômodo por outra pessoa, né? Uma vez que se consegue a salvação trabalhando cada qual por si. E aí a gente deixaria aflorar em nós uma das piores coisas, né, que a gente pode ter enquanto ser humano, que está relacionado com a olhar só para a gente mesmo, com a ideia do ego, né? Então, às vezes você pensar, né, mais em você e principalmente tentar diminuir o outro para poder ganhar algum tipo de vantagem, né, pensando no próprio bem apenas, né, deixa aflorar em nós isso que não é tão salutar, né, e é muito ruim para a nossa caminhada, que é a questão do egoísmo, né? E isso aí, mais uma vez, né, é natural da nossa, do ser humano, né? E pode ser que isso atrapalhe muito a nossa jornada, porque é muito difícil você pensar no outro, né, e deixar o seu de lado. Então, é um momento onde a gente precisa repensar que não é assim que deveríamos tratar aos demais, né? Somos todos irmãos, né? Não sabemos nas nossas jornadas o que é que cada um representou,
E se estamos neste convívio, é porque fazemos parte de um ciclo e precisamos desses reajustes, né? Então, gostando ou não, a gente aprende com esse convívio e precisamos amadurecer em nós esses bons sentimentos, né? E retirar esse egoísmo da nossa jornada. Então, sabemos que nem todo mundo pensa assim, né? Infelizmente. E não se pode contestar que a maioria ainda pensa de maneira mais egoísta, né? Principalmente aqueles que são pouco esclarecidos. Por isso que a gente insiste tanto, né, na gente buscar esses ensinamentos, os exemplos que Jesus Cristo trouxe para a gente, né? A gente tem aí o melhor exemplo de todos, se a gente parar, né, e for olhar todas os ensinamentos que o Cristo nos traz todo dia, né? Então, o esclarecimento, né, buscar esse conhecimento, nos torna pessoas melhores, né? Então, que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não distrai ao pegar os bens desse e encoraja o egoísmo. Então, quando você começa a ter esses esclarecimentos de que aquilo que está aqui na Terra vai ficar aqui na Terra, e aquilo que a gente vai ter condições de levar é só aquilo que a gente tem na nossa mente, no nosso coração, e a gente toma consciência disso, a gente começa a rever os nossos conceitos. E aí você começa a rever a maneira como você lida com as situações, né? Então, é aquilo que a gente chama da reforma íntima, né? Isso tudo é dinâmico, então você tem condições de mudar a maneira como você vê as coisas à medida que você adquire esse conhecimento sobre o que é que vai te ser cobrado lá na frente, ou aquilo que realmente vai ter validade na sua vida, né? Se a gente lembrar lá daquela imagem anterior lá que eu mostrei do menininho com a bagagem, é a gente pensar, né? O que que vai caber lá naquela minha bagagem? Né? O que que vai ter validade lá do outro lado? Né? Dá para colocar lá dentro? Né? O carro não vai, a casa não vai, é que isso aqui a gente só usa aqui, mas outras coisas lá são bem mais valiosas, né? E a gente pode conquistar aqui com as nossas melhorias também. Ok? Então, essa era o que a gente tinha para hoje, né? Sobre essa continuidade aí dessa aula. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Podem ficar à vontade. Eu ia só comentar, é porque o livro ele é tão interessante que tem informações que ela é trazida aí na sua primeira parte, mas tem algumas partes que são citadas na segunda parte do livro Céu e Inferno que acaba corroborando um pouco com o que você está falando, sem querer colocar o carro na frente dos bois, né, que você vai chegar nessa segunda parte ainda mais para frente, é porque a crença que algumas pessoas têm, às vezes, em alguns dogmas, principalmente, eu vou citar aqui da Igreja Católica e outras igrejas, de um modo geral, que acredita que após a morte não existe nada. Então, você falou muito a questão do apego dos bens materiais, eu ia um pouco além, que seria apego a esses dogmas, e as pessoas, às vezes, têm uma dificuldade enorme de se desfazer desses dogmas, então muitos acabam quando morrem, né, entre aspas, não morrem, eles ficam deitados no caixão como se estivessem em algum lugar esperando o juízo final, que nunca vai chegar. Até que alguém o desperte, falou, acorda, meu filho, a vida, né? Que essa morte que você está esperando, esse julgamento, o juízo final, isso não acontece. Então, isso vai ser relatado depois na segunda parte, mas eu me lembrei aqui que ela era falada nessa parte, que acaba corroborando um pouco também com a questão material, que não é material, né, mas são dogmas que aprisionam as pessoas em determinados lugares, né, e que impede esse crescimento. E fica por muitos anos. Isso é só para complementar. Desculpa se eu saí um Fica pouco do eixo. nada, que é isso mesmo. Fica muito arraigado, né, naquilo que a gente carrega. E é igual, e é tão assim forte,
porque é colocado para nós desde a infância, foi o que eu falei lá no início. Então, assim, é muito difícil para a gente se desprender, né? Como diz, desacreditar nessas coisas que são impostas para a gente desde lá do início, né? Trazendo esse temor. Muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou fazer a prece para a gente poder encerrar. Então, vamos lá. Então, queremos agradecer ao Divino Mestre Jesus pela oportunidade deste estudo e que possamos fazer bom uso dos ensinamentos aqui colocados, possamos fazer as nossas reflexões, a nossa reforma íntima, tão necessária para a nossa continuidade aqui e para o nosso convívio fraterno com aqueles que estão conosco. E para finalizar o nosso estudo de hoje, vamos rezar a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui no Evangelho. Seu áudio está fechado, Elza. Agora abriu. Então, até amanhã. Boa noite para você. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada. Nada. Feliz Tchau, Natal. tchau.